nossa reunião neste momento, tendo iniciado o nosso culto às 19 horas, 19h30 é o tempo nosso marcado para a devoção da palavra, está um tiquinho além do previsto, 19h30 e talvez 38 ali, mas sempre temos a nossa gratidão ao Senhor que não apenas nos deu este dia e agora, início da noite, daqui a pouquinho, tendo terminado a reunião, graças a Deus, viemos na igreja reunir-se com o povo do Senhor para apresentar a nossa adoração, os nossos louvores. Quero crer que a cada dia nós temos a consciência que devemos adorar, destacar para nós mesmos quem Deus é, quem Deus tem sido na sua vida. No momento o salmista diz, no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que nossa vida, no nosso viver, precisamos, em momento da nossa vida, sermos socorridos pelo Senhor. Existem os tempos de angústia, de que precisamos do fortalecimento do Senhor em nossas vidas. Dependência. Nosso Deus é um Deus de refúgio, de abrigo, de refúgio, de abrigo, de amparo, de refrigério. Isso nos leva a reconhecer quem é o nosso Deus. Adoramos o Deus que é grande, aquilo que Deus é. Naquilo que Deus é, para aquilo que Deus faz, o louvor, razões pelas quais nós podemos louvar e bendizer ao Senhor. Amém? Ok? Nós estamos estudando a primeira epístola do apóstolo Paulo, primeira carta, aliás, não é só a primeira epístola, mas a primeira carta que Paulo, dentre as cartas que ele haveria de escrever, essa foi a primeira aos Tessalonicenses. Estamos chegando agora no capítulo 2. E antes de que leiamos um trechinho do capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses, só trazendo um pouquinho à sua memória, aquele vai precioso do Senhor Deus, quando dá uma ordem, que talvez nós gostaríamos de estar no lugar daquele homem. Que privilégio tivera Ananias de ser alguém, a única pessoa, depois de Paulo ter tido seu encontro pessoal com Cristo no caminho de Damasco, ter recebido a ordem para guardar na cidade, que lá lhe seria dito que lhe era conveniente fazer, e Deus então tem neste servo Ananias um instrumento humano para esse contato com o apóstolo Paulo, e para nós fica um legado precioso do versículo 15, quando o Senhor, contradizendo todos os temores possíveis de Ananias, porque Ananias bem sabia quem era a pessoa para quem Deus estava o enviando, e Deus diz para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E ainda hoje, nos dias atuais, ano de 2024,
como que ainda poderíamos atribuir ao apóstolo Paulo hostilidades em relação ao nome dele e a obra por ele realizada como escolhido de Deus para realizar a obra de levar o evangelho aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel? Ainda hoje, o nome dele ainda vem sobre este testemunho deste homem, Paulo, tanta hostilidade. Alguém então intitulou um artigo: Apóstolo Paulo, o homem que inventou Cristo, ou que reinventou Cristo. Como então se o Cristo de Paulo fosse qualquer coisa menos a realidade do Cristo, Filho de Deus, que na cruz morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Ainda hoje há tanta hostilidade, inimizade, indiferença para com este homem, o apóstolo Paulo. Alguns chegam até a dizer assim: existe o cristianismo e o paulinismo, como se fossem correntes diferentes. Mas chegar-se-á um dia, aliás, Paulo vai falar sobre isso no capítulo 2, não era nos seus dias algo que o estranhava e nem muito menos agora, mas o fato é que até hoje o testemunho, a vida deste homem de Deus ainda causa hostilidade. Tem uma pessoa, está viva ainda nos dias atuais, que para ele, o testemunho de conversão de Paulo, para essa pessoa, líder de um movimento religioso, é uma farsa. Eu li sobre um pastor batista nos Estados Unidos, que ele quer manter bem distante os seus seguidores, os seus adeptos da igreja, da compreensão do Cristo de Paulo, da pregação de Paulo. Que absurdo, não é? Colocando em xeque, em questionamento, a própria autenticidade e veracidade da palavra de Deus. Que absurdo. São os intelectuais da vida. Não posso crer que sejam os verdadeiros convertidos numa obra da ação do Espírito Santo. Mas vamos lá para a carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6. Nós queremos extrair a importância desse capítulo no nosso aprendizado. Na verdade, Paulo vai estabelecer os conceitos bíblicos do ministério dele entre os tessalonicenses. Os que podem se colocar em pé, ainda jovens, não estão com 90 anos, com exceção da irmã Cláudia, debilitada um pouquinho, fisicamente. Os demais ainda estão fortalecidos. Lembrei do seu Paulo agora com 95 anos, em pé, posição éreta, ainda com vigor. Capítulo 2, eu vou ler apenas até o versículo 6, tá? Para nossa apreciação, eu diria assim, mas para nosso envolvimento hoje à noite. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência,
Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Paulo está referindo a ele, a Silas e Timóteo. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, bajulação, nem houve um pretexto de avareza, dinheiro. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Vamos orar. Deus abençoe essa porção aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, pela providência nos concedendo este tempo de reunião, com a condição que cada um aqui teve para chegar neste lugar, na igreja do Senhor Jesus. Que bom o tempo que tivemos, nos cânticos, nos louvores, ó Deus, os instrumentistas, tecladista, pessoas usadas pelo Senhor na introdução do culto, vindo agora para a pregação da palavra. Ó Deus, eu entrego-me à tua direção, ao teu propósito, ao teu intento. Fala conosco, ó Deus, como assim sempre temos nos entregado a essa necessidade de sermos debaixo da autoridade da palavra do Senhor. Recebemos o ensino do Espírito Santo. Creio que eu sou apenas instrumento, como a tua palavra tem me ensinado e nos feito saber, mas a capacidade vem do Senhor. Também, ó Deus, que sejamos todos aqui abençoados pela palavra do Senhor. Abençoe, ó Deus, a irmã Cláudia. Ela vive um momento difícil, sim, mas não está desprotegida, não está desamparada. Tem do Senhor, com os instrumentos que o Senhor assim usa, o melhor cuidado, o melhor auxílio, a melhor ajuda possível. Abençoe, ó Deus. Nós oramos neste momento por todos nós aqui e também na transmissão. Lembro também, ó Deus, do André Kovacevic, Antônio André Kovacevic. Ele precisa da obra de Cristo na vida dele. Fala com ele, ó Deus, através da palavra do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, então vamos, faça lembrar no final de orar pela irmã Rosângela, que ficou impossibilitada de estar hoje à noite, porque acredita-se que ela deve ter sido picada por aquele mosquitinho, a Aedes aegypti, e esse mosquitinho deixa as pessoas dengosas. Esse dia perguntei de alguém no campo de trabalho, e a pessoa, eu pensei até que a pessoa estava de férias. Eu falei, está de férias? Está bem? Não, estava com dengue. Eu por 2 vezes, em tempos diferentes, fui acometido pela dengue. O ano de 91 e o ano de 2013. As 2 recordações são de tempos difíceis. Dona Célia, o ano passado, pela chikungunya, uma experiência de uma luta. Parece que o seu corpo está em guerra com você. Não é? Assim. Tá ok. Deixa eu me tomar um pouquinho dessa água aqui, nessa caneca. Presentinho da irmã Maria Inês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão. Sempre olho para essa caneca, eu lembro do Salmo 23. E falando do Salmo 23, irmã Cláudia, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
a tua vara e o teu cajado trazem consolo para a ovelha aos cuidados do bom pastor. Essa é a verdade. Tente essa semana, se Deus der a graça, invista mais em oração, ore, medite, tenha um tempo envolvido com o Senhor, quietinho, está quietinho no seu lugar trabalhando em sintonia com Deus. Dizem alguns que pessoas quietas, mentes barulhentas, né? Você pode estar no maior vigor, né? Quietinho nos seus afazeres, mas conversando com Deus, falando com Deus. Eu sempre no início da semana eu gosto de começar com a oração pelo estudo da palavra que nós estamos fazendo aos Tessalonicenses. A minha vontade, o grande desejo meu, né? Eu fico ensandecido naquela vontade vigorosa de sentar-me com o apóstolo Paulo e ouvir dele: fale-me, Paulo. E este capítulo 2 aqui da carta, vamos conversar um pouquinho sobre o tempo lá em Tessalônica. Aí eu oro, né? Falo: Senhor, me ensina, me capacita, e eu fico aguardando, né, uma compreensão tal da palavra, estudando e coisas assim. Mas o interessante é que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. O Espírito Santo é o nosso professor divino, que nos ensina. E nós estamos chegando agora no capítulo 2, mas temos que entender, fazendo a transição, né, do capítulo 2, do capítulo 1 para o capítulo 2, que o capítulo 1, nós temos o perfil, o tipo da igreja que era a igreja de Tessalônica. Vindo para Paulo essa compreensão, quando ele lá enviou Timóteo trouxe um relatório, e Paulo então inicia o capítulo introduzindo com a ação de graças. Primeiro ele faz o prefácio, vem a ação de graças, e tinha diante dele a compreensão recebida de Timóteo de uma igreja que ele estava dando graças diante de Deus por ser aquela igreja, uma igreja de operosidade da fé, uma igreja de um trabalho do amor e da esperança, da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja que foi estabelecida pela pregação do apóstolo Paulo. Eu mencionei para você aquela pregação bíblica, ou seja, das Escrituras, pregação cristocêntrica. Ele sai de cena, aponta, projeta para Cristo. E pregação também perturbadora. Na sinagoga, por 3 sábados consecutivos, Paulo, com toda disposição, entusiasmo, vigor, desenvolvendo entre eles o que mais Deus havia habilitado, capacitado, é o vaso escolhido para levar o evangelho. Ele está cumprindo a ordem do Espírito Santo: passa a Macedônia e ajuda-nos no clamor do varão da Macedônia. E Paulo então prega por 3 sábados consecutivos, quase um mês em Tessalônica. Mas quando ocorrem as conversões, a manifestação, houve a oposição dos judeus desobedientes, invejosos, a perseguição. Entenda, não houve um tempo para um cenário em que Paulo ainda pudesse estar com aqueles irmãos e fazer uma despedida decente da saída dele de Tessalônica. Ele saiu às pressas, quase que como que fugido. Aliás, o ministério do apóstolo Paulo dá um filme cinematográfico de ação. É verdade. O apóstolo Paulo, não tem ninguém na palavra
que enfrentou tanta hostilidade nos seus dias, até hoje, você tem uma ideia. Alguém chegou a dizer assim: o Evangelho tem chegado até onde chegou por causa de Paulo. Você vê, por exemplo, os 12 apóstolos na região da Palestina, e Paulo vai então fronteira além, leva o Evangelho para a Grécia, para a Europa, é chamado doutor dos gentios. A capacidade dada por Deus a ele, a preparação que ele havia recebido. Irmãos, imagine alguém que de si mesmo escreveu dizendo: desde o ventre da minha mãe, Deus me separou e chamou pela sua graça, e foi o escolhido de Deus para que o mistério da igreja, a revelação de que o Evangelho de Cristo era também para os gentios, os que não eram judeus, e agora na igreja de Cristo, tanto gentios, ou tanto judeus quanto gentios, um só povo. A revelação, a compreensão teológica, as cartas que Paulo escreveu, instrumento na obra da inspiração do Espírito Santo, e claro, contestada por muitos até os dias de hoje, mas ele foi alguém escolhido de Deus para essa missão. E Paulo então sai de Tessalônica de uma maneira repentina, em meio à perseguição que sempre acompanhou ele. Num momento ele perseguiu, mas depois enfrentou grande combate, grande perseguição. Eu falei grande combate porque no finalzinho do versículo 2, ele fala que ele falou o Evangelho para os Tessalonicenses com grande combate, sempre marcado por essa consideração, mas no campo de combate, e no final ele ia dizer: combati o bom combate. Este é o homem de Deus, o apóstolo Paulo. Conceitos do ministério do apóstolo Paulo entre os Tessalonicenses, no capítulo 2, só para você ter uma ideia bem simples, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos um quadro onde Paulo fala da sua pregação em Tessalônica, a pregação dele em Tessalônica, do 1 ao 6. Nós vamos entender 3 aspectos dessa pregação de Paulo em Tessalônica. É possível que eu só faça a introdução hoje disso e tal. Dos versículos 7 a 12, ele vai falar do lado prático da pregação. E dos versículos 13 ao versículo 20, ele vai falar de uma tal coroa da alegria, que é a coroa que vai ganhar a pessoa, o servo de Deus, que investir na pregação do Evangelho, ganhar almas. Tem uma coroa, tem um prêmio, tem uma recompensa. E Paulo fala no finalzinho do capítulo do 13 ao 20, ele vai falar, 20 versículos que vai até o 20, tá? Ele vai falar dessa coroa da alegria. Tudo bem, a igreja em Tessalônica era uma igreja de um testemunho inabalável, apesar das tribulações que eles tiveram, eles permaneceram. E Paulo aqui vai dar um testemunho a respeito do ministério dele entre eles, porque algumas pessoas dizem assim: olha, o que esse Paulo queria de vocês é o dinheiro de vocês. É como algumas pessoas dizem assim: o que essas igrejas querem de vocês é só o dinheiro. E Paulo, ele era um verdadeiro pregador do Evangelho,
ele não pregava o evangelho para ter um lucro pessoal. Aliás, as verdadeiras igrejas do Senhor Jesus Cristo são igrejas que não são empresas com fins lucrativos, é sem fim lucrativo, porém elas têm os seus gastos que são honrados, assim o sustento da obra através de ofertas e dízimos, que não são para o pastor, mas são para a igreja sustentar os seus ministérios, inclusive também o pastor. Mas Paulo, sem sustento ou com sustento, ele estava no campo pregando o evangelho. Ele disse: olha, a mim, em 1 Coríntios capítulo 9, me foi imposta essa obrigação. E ele entendia que as mãos dele poderiam, quando precisasse, trabalhar. E ele acredita-se que ele tinha a mesma profissão do pai dele. Ele era fazedor de tendas. Aliás, Deus tem demonstrado na sua palavra que ele usa no trabalho dele pessoas ocupadas. Aquela ideia assim: não tem nada para fazer, já sei que eu vou fazer, vou ser missionário. Não tem nada para fazer, eu vou ser pastor. Não é isso. É alguém que está investido de responsabilidade e compromisso, tem trabalho. Não é um desempregado da vida que resolveu então agora ocupar-se no ministério. Não, é alguém que está envolvido. O que é que Mateus estava fazendo quando Jesus passou e o chamou do lugar onde ele estava? Na alfândega. Ele estava trabalhando. O que é que Pedro estava fazendo quando foi chamado por Cristo? Trabalhando. Estava pescando, ele era pescador. O que é que Moisés estava fazendo quando foi chamado por Deus para a missão de ser um líder, o libertador do povo de Israel? Estava trabalhando. Onde é que estava Davi quando quando Samuel chegou na casa de Jessé? Dentre os filhos de Jessé, Deus tinha um que havia sido escolhido para ser o rei de Israel. Tá certo, tinha uma turminha lá sem fazer nada, né? O Eliabe, o Abinadab, o Samar. Mas Deus diz: não é este não, Samuel. Não é este. E aí entenderam que restava apenas um que estava com as ovelhas. E este foi chamado Davi. Parece que Davi vivia já na pessoa dele, quase que como um empreendimento, não é, o Rafael? Davi tinha na vida dele missão, visão e valores, não é? Como nós estávamos falando hoje de manhã aqui na reunião. Já tinha uma missão, uma visão e valores para com Deus, o homem segundo o coração de Deus. Ele estava trabalhando. Ministério é trabalho. É trabalho. O empreendedor individual, que é aquela pessoa que não é microempresário, é o antes do microempresário. O microempreendedor individual é a forma como puderam legalizar formalmente a pessoa que trabalha por conta própria. Não é assim? É um microempreendedor individual. E conseguiram também uma forma de reconhecimento padronizado, uma outra profissão de alguém que faz um trabalho social e ele é um voluntário. O que você faz? Eu sou um microempreendedor ou sou empreendedor social. É uma profissão.
empreendedor, não é rico, mas é empreendedor social. É uma profissão, ele faz um trabalho, ele empreende, é um trabalho. Eu costumo dizer entre os meus conhecidos que trabalho, se possível, operacionalidade ou operosidade, é algo que você não para nunca, só diminui. Alguma coisinha, até quando você estiver envelhecendo. A Bíblia diz que os velhos vão dar frutos, ainda na velhice. Ainda na velhice. Ministério é trabalho. Capítulo 2 aqui é o ministério, o trabalho de Paulo entre os Tessalonicenses. Ele tinha grande consideração por aquele trabalho. Não foi um momento de uma aventura qualquer, mas um trabalho importante. Tanto é que ele vai mencionar com os Tessalonicenses aquele trabalho. Amados, entenda, onde Deus te leva a realizar a obra de missionário, missionária, evangelista, pregador, é um importante lugar para você estar. Ainda que exista, e ainda que você conviva com tanta hostilidade, oposição, e ainda que você realize, como Paulo vai mencionar aqui, a pregação do Evangelho, eu falar o Evangelho com grande combate, é um lugar do propósito, e sendo assim, é um lugar, o melhor lugar para você estar. O missionário, que eu considerei um servo imbatível de Deus, o Guilherme Carey, quando o filho estava indo para o campo, a recomendação dele para o filho era: você, e a esposa do filho chamava Maria, você e Maria serão 1000 vezes felizes no caminho do dever, do que descuidando o dever para cuidar de vocês. Então, onde Deus te conduzir, e há trabalhos que Deus te conduz, que existe ali um grande combate a ser investido em relação àquele trabalho, e até ao ponto de humanamente dizer assim: olha, não é trabalho para qualquer um, não, é trabalho para qualquer um que Deus investiu, que Deus capacitou, que Deus colocou no campo de combate. A nossa vida, amados, é uma vida de intensa dependência do Senhor. E Paulo muito bem compreendeu isso. Nem pensar como lhe era necessário. Ele sabia que Deus conduz até os pensamentos nossos, até os pensamentos, porque a nossa capacidade vem dele. Está cheio de testemunhos na Bíblia do agir de Deus, onde toda a glória, toda a honra é dada a Ele, porque com poucos ou com muitos não há diferença para Ele. Ele muito bem pode livrar, realizar os seus prodígios, as suas maravilhas, os seus feitos miraculosos. Ele é grande. Nós muitas vezes não entendemos o agir de Deus. Então nós temos a pregação, a prática dessa pregação. Deixe-me introduzir para você algo para ajudá-lo. Paulo foi criticado por falsos mestres e por aqueles que queriam prejudicar a sua reputação e o seu ministério, sendo ele e os seus companheiros acusados de astúcia e motivos egoístas em seu ministério. E Paulo, então, ele vai defender-se contra a crítica injusta por causa do Evangelho.
E até hoje ele é criticado pelos falsos mestres e por aqueles que querem prejudicar que a Bíblia registra o seu ministério, a reputação dele até hoje. Até hoje, por incrível que pareça, não é? Até hoje. Até hoje. Há indivíduos no planeta Terra que dizem assim: Paulo, o deturpador de Cristo. Como que se os ensinos dele fossem opostos, antagônicos ao Senhor Jesus. São falsos mestres, são falsos líderes. E Paulo, então, ele defendeu-se contra a crítica injusta. E ele começa no versículo 1: porque vós, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus em grande combate. Detalhe: o que é que ele proclamava na pregação dele? Não era o Evangelho? Era o Evangelho. Para vos falar o Evangelho de Deus. Não apenas o Evangelho, mas ele ressalta o Evangelho de Deus. Marca aí, primeiro item da nossa compreensão: mensagem evangelística. A mensagem não era dele, era de Deus. Paulo proclamava o Evangelho de Deus. Não era uma mensagem humana, não era uma invenção da imaginação do apóstolo. Né? Eu acho que é assim, né? Não era uma invenção da imaginação do apóstolo, mas era de Deus, e que glorificava a Deus. A atmosfera de Tessalônica, o ambiente de Tessalônica, era um ambiente pagão, idólatra, adoração de vários deuses. A simples história do Evangelho, da morte de Cristo pelos pecadores, era necessária e foi proclamada. E o versículo 1, ele traz um testemunho imbatível. O versículo 1 demonstra que houve resultados definitivos, definidos, resultados espirituais, definidos, que acompanharam a pregação do apóstolo Paulo. Ele diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis, a nossa entrada para convosco não foi vã. Nossa entrada para convosco não foi um fracasso. Em outras palavras, nossa entrada não foi inútil. Não foi algo inútil. E no grego o verbo enfatiza sobremaneira a permanência de resultado. Foi e ainda é, porque está escrevendo a carta para uma igreja que seguia, ia adiante. Vamos só equacionar aqui. Então você anuncia o Evangelho para alguém, 5 anos depois, cadê a pessoa que você pregou 5 anos atrás? Está aqui. Olha o desenvolvimento dela. Houve resultado. A pregação não foi em vão. A nossa entrada para convosco não foi em vão. Não foi uma entrada vã. Foi uma entrada que teve os seus resultados definidos. Resultados que permaneceram. Imagine
há 43 anos atrás. Vai ser agora dia 12, meu aniversário de conversão, dia 12 de abril. 43 anos atrás. O tempo passou. Eu nunca imaginei que eu ia chegar à idade que eu tenho hoje. Toda vez que eu pensava assim, um dia eu vou ter 50 e alguma coisa de idade, quando eu fazia alguns planos assim, isso vai dar certo, eu vou terminar essa prestação quando eu tiver casa, né? Quando eu tiver com tal idade, eu falava, nossa, mas está tão longe, está tão longe. É como hoje, né? Quando eu penso assim, já pensou o dia que eu chegar a 95 anos? Está tão longe, está longe. E eu sempre ouvi as pessoas dizendo assim, você está novo, você está novo, você está novo. E até hoje eu continuo ouvindo, você está novo, você está novo. E de repente você está velho, então falando que você está novo, você está novo, né? Pessoal otimista, né? Tá certo que algumas pessoas aproveitam mais da juventude do que outro, né? Tem gente aí que está com certa idade ainda jovial, né? Ok. Irmãos, como é bom quando você faz um trabalho. O trabalho de Deus, ele não é em vão. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, sejam firmes e constantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. O Felipe estava nos dizendo ontem, quer ver um dia abençoado, diferenciado na vida dele? É ele começar na presença de Deus. Amém? Os melhores dias da minha vida, teve um deles que eu nem cansado estava no final do dia. Eu falei, mas sempre que eu estou bem hoje? Senhor, obrigado. Meu corpo está melhorzinho hoje, estou menos abatido, menos cansado. Que privilégio eu e você temos de em qualquer momento, em qualquer lugar, entrar em sintonia com Deus, orar, trazer versículos na memória, na mente. Tem pessoas que acham horrível fila, quando você tem que enfrentar uma fila. Acha ocupação para fazer, para você ver o que acontece quando você está numa fila para cumprir uma obrigação. Carrega um versículo no bolso, alguma anotação, algum estudo, algum livro para você ler, e você vai lendo ali enquanto a fila vai andando. Eu não sei onde é que eu estava esse dia que eu estava numa fila, e eu estava assim, né, meditando e lendo, e alguém dizendo, você agora, o próximo, que é a palavra que eles mais falam, né, o próximo. Eu ia e falei, mas já? Nossa, tão rápido? Eu nem lembro onde é que eu estava, que de repente eu já era o próximo. Falei, nossa, tão rápido. Parecendo hoje de manhã, né, quando eu fui comprar o pão para o café da manhã da escola dominical, e entrei na fila, a fila estava imensa, como daqui lá na porta, né, desse corredor nosso aqui no galpão. Eu entrei, alguém falou assim, essa é a melhor fila da minha vida. Eu falei, da minha também, ela é muito rápida. E alguns instantes depois, já estávamos sendo o próximo. O próximo, nós éramos o próximo. De vez em quando é bom ouvir que você é o próximo, não é? Ok. Entrada no trabalho de Deus não é em vão, não é em vão. Toda dedicação, todo compromisso, todo empenho que você tem, estar aqui hoje à noite não é em vão. Que bênção. A gente volta para casa com a bateria espiritual recarregada. Nós precisamos dessa bateria para avançarmos a semana que vem pela frente. Uma mensagem evangelística para falar o evangelho de Deus. Não é invenção sua, não é invenção minha.
Não foi invenção do apóstolo Paulo. A palavra lhe foi dada por Deus. Por Deus. E Paulo estava dizendo que seus convertidos perseveravam, eram dignos, verdadeiros e estáveis. Convertidos que eram dignos de confiança, verdadeiros, estáveis, perseveravam. Ali não havia uma evangelização suspeita, com multidões de pessoas, de decisões por pessoas, das quais a maioria não poderia ser encontrada. Foi um trabalho permanente, que resultou em uma igreja que perdurou na comunidade. Verdadeiramente, eles receberam a mensagem evangelística. Entrada não foi em vão. Paulo falou o evangelho de Deus com grande combate para eles. Houve decisões que permaneceram. Tem aquelas cruzadas evangelísticas e de repente multidões, passa-se um tempo, cadê? Cadê as decisões? Cadê os convertidos? Em Tessalônica foi diferente, e Paulo está notabilizando na sua defesa contra os críticos, que é válida até para hoje, né? É válida até para hoje. Ele está mostrando a pregação dele, aquele expondo e demonstrando, dos 3 sábados consecutivos na sinagoga, o período que ele esteve com eles. Primeiro aspecto, uma mensagem evangelística, do evangelho, das boas novas de salvação em Cristo, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os 2 aspectos da mensagem dentro da pregação dele, eu vou fazer a semana que vem, tá? Depois nós vamos falar da praticidade, da prática, porque os conceitos bíblicos do ministério de Paulo com os Tessalonicenses não foi apenas a parte da pregação, mas do comportamento, do procedimento de Paulo entre eles, que ele descreve aqui, como os Tessalonicenses foram tratados por Paulo, um melhor tratamento, irmãos, a melhor atenção possível, podendo comparar ao tratamento de pai e mãe para com seus filhos, quando pai e mãe verdadeiramente amam os seus filhos. Alguém disse que o grande segredo da pessoa de Paulo é que ele era capaz de amar sem esperar receber em troca o mesmo índice de amor. Ele era capaz de amar, como ele vai mencionar em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele faz aquele relatório dele, os cuidados que ele tinha por todos, cada vez mais amando, né, e sendo menos amado, coisas assim, o testemunho que ele apresentou. Mas fiquem animados, amados, para falar o Evangelho de Deus no grande combate, lembrando que a obra de Deus não é em vão, como a entrada de Paulo para com os Tessalonicenses não foi entrada em vão, foi entrada muito bem preparada pelo Senhor. Paulo foi apenas instrumento, a capacidade, o recurso veio de Deus. Agora, foi em grande combate? Foi, mas Deus deu a graça para que eles pudessem, amém mesmo, viu, Tiana? Para que eles pudessem serem usados da forma que foram, não é? É uma guerra, é um campo de combate, e foi até o fim da vida do apóstolo Paulo, e ainda hoje tem aqueles combatendo ele, ainda hoje, mas levanta-se entre os homens de Deus aqueles que estão combatendo os falsos mestres e aqueles que tentam até hoje prejudicar a reputação e o ministério do apóstolo Paulo.
Você pensou que iriam parar de criticar você? Aí tem pessoas assim, quando eu morrer vai ser uma maravilha, ninguém vai falar mais mal de mim. Não, vai ter gente criticando você. Abel, mesmo depois de morto, tinha um testemunho que ainda falava. Os críticos, ainda mais dependendo do que você tiver escrito, documentado. Nem sei eu, né? A gente está gravando tanta coisa que a gente pensa que vai desaparecer daqui uns tempos. Às vezes não. Já imaginou? Às vezes não. Às vezes alcança uma outra geração. A gente tem alguns pensamentos assim, tão finitos, né? Tão assim pequenos. Às vezes não. Às vezes Deus está preparando material para uma geração adiante aí, se tão logo Cristo não voltar. Mas nós queremos que logo Ele vai estar retornando, voltando. Nós estamos nessa expectativa da volta de Cristo. O capítulo 1 terminou com essa esperança. O capítulo 2 também vai terminar com essa esperança. O capítulo 3, o capítulo 4, os 5 capítulos da primeira epístola, os 5 talvez seja menos, mas todos eles têm essa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Já sendo assunto aos céus, a promessa foi estabelecida, foi divulgada. E nós estamos aguardando a qualquer momento sabe aquela vinhetinha de um acontecimento urgente, daquele tá? E aí, não é da vinhetinha não, vai ser da trombeta. A trombeta vai soar. Deus abençoe. Animado com o trabalho. Pregar o Evangelho, falar o Evangelho de Deus, um grande combate. Lembre-se, se ocupe no seu trabalho. Se não tem peça a Deus para abrir a porta para você trabalhar. Deus é Deus de preguiçosos. Vamos colocar em pé nesse momento. O Ernesto Júnior também está debilitado, está doente, mandou informação? Tá, mandou mensagem. Vamos orar então pela irmã Rosângela, por ele, tá? Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, obrigado Senhor pela mensagem da palavra do Senhor nessa noite, que traz alento ao nosso coração, desafio para nossas vidas e a promessa de que a palavra do Senhor continua sendo a palavra viva e eficaz, verdadeira, e trabalha a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Oramos também, ó Deus, pela irmã Rosângela. Ela precisa daquela obra do Senhor. Há enfraquecimento na saúde, cremos no agir do Senhor, estamos apresentando perante o altar do Senhor essa necessidade. Também oramos pelo Ernesto, acometido por uma fragilidade no seu estômago. Ó Deus, dá-lhe melhoras e que na próxima reunião ele possa estar conosco. Queremos crer que ele tenha acompanhado a live, Deus. Abençoe, ó Pai, estes que acompanham a live, no momento que ela está sendo realizada, como também depois. Temos orado, Pai, pela pregação registrada na live, por aqueles que o Senhor deseja que sejam dela participantes. Usa, Deus, este instrumento para a tua honra e tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma boa semana debaixo da graça e misericórdia do Senhor.